Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, começando mais uma edição do RB News. Bom, o STF diz que é possível a extinção de tribunais de contas dos municípios por meio de emenda constitucional estadual. Vamos ver como isso aconteceu. Bom, no dia 26 de outubro, o STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 5763, na qual a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, questionava uma emenda feita à Constituição do Estado do Ceará que extinguia os tribunais de contas dos municípios. Na ADI, a ATRICOM ela argumentou que a emenda constitucional 92, aquela Constituição estadual, Constituição cearense, contém diversas inconstitucionalidades. Em primeiro lugar, contém um vício de iniciativa, uma vez que a extinção do Tribunal de Contas dos municípios, ao fazer essa extinção, ele transferiu as competências para os tribunais de contas para o Tribunal de Contas do Estado, e essa transferência foi feita sem que a emenda tivesse sido formulada por uma das cortes de contas lá do Estado do Ceará. Alegava também que essa decisão de extinção dos tribunais de contas do município violava os princípios federativos, da separação dos poderes e da autonomia dos tribunais de contas. A ADI foi distribuída para o ministro Marco Aurélio, que assumiu a relatoria. Bom, primeiramente a questão do vício da iniciativa, que é uma questão menor que para a gente tratar aqui. Eu quero tratar mais da questão da constitucionalidade ou não em relação à Constituição Federal, uma atitude dessa de extinção dos tribunais de contas dos municípios. Bom, a questão do vício da iniciativa, segundo o ministro Marco Aurélio, a Constituição cearense prevê que, dentre os legitimados para fazer emendas constitucionais, estão 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Bom, essa proposta de emenda constitucional, a Constituição cearense, foi feita pelos deputados estaduais, então, portanto, eles têm, segundo o ministro, legitimidade. Bom, se tem isso, eu não fui nem buscar isso na Constituição, que não é o que eu quero trazer a discussão para vocês, a Constituição do Estado do Ceará, né? O ministro disse que tem essa possibilidade, então essa questão do vício de iniciativa está perfeitamente sanado, segundo a minha opinião. A grande questão que a gente tem que tratar é a respeito do artigo 31 da Constituição Federal, se ela autoriza ou não a extinção de tribunais de contas. Vamos olhar o artigo 31. O caput do artigo, ele vai dizer o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Para o que nos interessa, devemos estudar o parágrafo 1º e o parágrafo 4º da Constituição. O parágrafo 1º vai dizer que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Essa palavrinha "onde houver" foi motivo de deliberação e de discordância entre os ministros. E o parágrafo 4º vai dizer que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Como eu disse, a polêmica estaria nessa expressão "onde houver", que impediria ou não a extinção dos tribunais de contas municipais existentes anteriormente à Constituição de 88, ao qual o ministro Marco Aurélio relatou e entendeu que não impede, e creio que entendeu com razão. Eu concordo com o ministro. Veja que o parágrafo 1º, ele só diz o seguinte, que existem alguns estados em que há um duplo controle, uma dupla fiscalização, que é feita pelos tribunais de contas do Estado e é feita pelos tribunais ou conselhos de contas dos municípios. Então, o parágrafo 1º do artigo 31, ele só vai dizer que o controle externo, ele pode ter
essa dupla fiscalização, mas que isso não é uma obrigatoriedade. Ele vai dizer, ó, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas do Estado ou dos tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então, não significa que os estados que depois de 88 não tinham tribunais de contas municipais ou cortes de contas municipais ou conselhos de contas municipais, a nomenclatura diversa nos entes da federação, não significa que eles têm que criar. Tanto é que o parágrafo 4º diz que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Ou seja, depois da Constituição de 88, os estados que tiverem esse duplo controle, mediante tribunais de contas estaduais e tribunais de contas municipais ou cortes de contas, conselhos de contas municipais, eles podem permanecer. Mas não significa que aqueles que não têm isso têm que criar cortes de contas municipais, tanto é que o parágrafo 4º veda essa criação. Então o ministro Marco Aurélio vai falar uma coisa que, numa interpretação, digamos, exegética da Constituição, para mim é muito claro. A Constituição não estabelece uma obrigatoriedade de haver um duplo controle. Só diz que é possível que em alguns estados, alguns entes da federação tenham esse duplo controle. Não significa que é obrigatório. E por outro lado, a Constituição, ao reconhecer que em alguns estados há esse duplo controle, ela não diz que os estados são proibidos de extinguir cortes de contas municipais. Ela só diz que o estado é proibido de criar cortes de contas municipais. Então, a decisão final do STF, a decisão de plenário, foi que é possível extinguir cortes de contas municipais via emenda à Constituição estadual. Uma decisão que eu achei muito acertada. Houve uma pequena divergência iniciada, se eu não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido do ministro Gilmar Mendes, mas a maioria do plenário do Supremo diz que é possível sim a extinção de cortes de contas municipais. É isso, encerrando mais um RB News. Até a próxima.